Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares e essa é mais uma aula de linguagem de programação 1. Nessa aula nós vamos tratar o conceito de interfaces. Antes da gente prosseguir com a interface, você precisa ter assistido a nossa aula sobre herança. Então eu fiz dois vídeos sobre herança e o segundo falando especificamente sobre classe abstrata, que é muito importante que você tenha visto antes de você ver essa aula. Então eu vou deixar o link para classes abstratas aqui. E se você ainda não viu, você vai parar, vai ver esse vídeo aí e depois você volta, ok? Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já passou por isso, por esses vídeos antes de chegar aqui. Bom, o que são interfaces? Lembra lá das classes abstratas? A classe abstrata é uma classe que pode fazer tudo que a classe concreta faz, exceto criar objetos, e a classe abstrata pode possuir métodos abstratos, que é um método que não possui corpo, que vai ser implementado pelas subclasses, geralmente para você ter um efeito de polimorfismo, ou porque você não consegue expressar aquele comportamento numa classe mais genérica, mas você sabe que ele deve existir. Se você estivesse, por exemplo, criando o emitir som na classe mamífero, qual que é o som de mamífero? Eu não sei, mas eu sei que os mamíferos emitem um som, então eu tenho um método de emitir som. O cachorro vai implementar fazendo uau, o gato vai implementar fazendo miau, etc. A interface funciona como se fosse uma classe 100% abstrata. Então, lembra que a classe abstrata ela pode ter métodos concretos, então ela pode ter lá atributos, ela pode ter métodos concretos, métodos que possuem corpo e ter métodos abstratos. A interface não. A interface possui apenas métodos públicos e abstratos e constantes. Você não tem atributos e você não tem métodos concretos na classe, na interface. Tudo que existe na interface são métodos públicos e abstratos ou constantes. Ok? E para que serve a interface? A interface serve para que uma classe ou um conjunto de classes implemente a interface, muito importante isso. Uma classe implementa a interface. A classe não pode herdar da interface, porque a interface não é uma classe. Então você não herda de alguém diferente, de outra espécie. Eu não herdo de leão, certo? Eu herdei de ser humano. Então uma classe não pode herdar de uma interface. A classe implementa a interface. É como se a interface fosse um contrato que a classe assina. Então a interface tem lá um monte de métodos abstratos e a classe está dizendo, ó, eu vou fazer esses métodos aí. Então, quando uma classe implementa uma interface, se essa classe não for uma classe abstrata, a classe é obrigada a implementar todos os métodos que a interface possui. Caso seja uma classe abstrata, a classe abstrata pode possuir métodos abstratos. Então, ela não é obrigada a implementar os métodos da interface, ela pode implementá-los ou não. Mas se for uma classe concreta, a classe concreta tem que implementar todos os métodos que a interface possui. Então, uma forma de eu saber o que tem na classe, sem conhecer o código da classe, é conhecer a interface que a classe implementa. Então, se eu sei que a classe implementa X e eu sei quais são as funções que X possui, eu sei que todos aqueles métodos existem e são implementados pela classe. E, obviamente, isso dá um nível ainda maior de recurso no polimorfismo, que agora diversas classes podem implementar a mesma interface e cada uma delas vai dar o comportamento que precisa para aquele método, ok? Então, a interface é como se fosse uma classe completamente abstrata no sentido do que ela pode ter. Ela só pode ter métodos públicos e abstratos e constantes. E ela funciona para a classe como se ela fosse um contrato que a classe assina. Tudo que está nela a classe vai fazer. Se for uma classe concreta, tem que fazer porque o que está nela é abstrato e a classe concreta não pode ter métodos abstratos. É importante também lembrar não, que eu estou falando pela primeira vez, né? Uma interface pode herdar de outra interface. Então eu posso ter uma interface E que herda de uma interface X, ok? E quando você implementar uma interface, implementar a primeira interface, você vai ter que implementar tudo que ela herdou. Classe herda de classe, interface herda de interface, ok? Cada um dentro da sua espécie, vamos dizer assim. E classes implementam interface, inclusive mais de uma. Lembra que você não podia fazer lá na herança, que você não podia colocar um vírgula no extends e colocar outra classe ali? Na interface você pode. Na interface você pode implementar quantas interfaces você quiser. E são recursos separados, ok? Então eu posso herdar uma classe e implementar uma interface. Então eu posso ter class A, extends B, implement C, D, E, F, J, O, abecedário inteiro.
ok? Não é porque eu tenho que implementar ou herdar, não, eu posso herdar, classe herdando de classe, e posso implementar quantas interfaces eu quiser, ok? Bom, nisso eu dei uma sintetizada boa no conceito geral de interface. Vamos agora ver um pouco de código, né? Vamos dar uma olhada como que eu implemento essas interfaces em PHP. Bom, eu vou fechar aqui o Explorer para ganhar espaço na minha tela. Então, vou abrir aqui um arquivozinho PHP. E eu vou identificar a interface com a keyword interface. E o nome da interface, eu sempre coloco o interface em letra maiúscula, como se fosse uma classe, ok? Então, eu vou chamar essa interface aqui de funções básicas. Pode ser funções básicas, ok? E aqui dentro eu vou declarar um método qualquer, public function. Perceba que eu não vou escrever o abstrato aqui, ó, não preciso, tudo que está na função na interface é abstrato, então eu não preciso colocar esse abstrato aqui, nem posso, aliás, em PHP eu não posso fazer isso. Em outras linguagens é opcional colocar ou não, em PHP eu não posso colocar. Então, public abstract function, eu vou tirar o abstract daqui a pouco, vamos chamar de somar, e vou dizer que eu recebo aqui A e B. Então, estou dizendo que esse método é um método abstrato. Vou salvar essa interface aqui, ó. Vou salvar como, só para eu entender, eu vou colocar um i. Isso é uma nomenclatura do Léo no arquivo, né? Igual eu coloco o .class nas classes, eu coloco o i e o nome da interface, funções básicas.php. Isso é só para mim, para eu, né, poder saber que isso é uma interface só de olhar. Eu olhei e eu sei que isso é uma interface porque começa com i, o nome do arquivo, é uma organização minha, que você não precisa, a extensão tem que ser .php, normal, como você fazia com uma classe. Aí perceba que o meu VS Code já está dizendo um erro, dizendo, ó, você tem que omitir esse access type aqui, né? No caso ele está reclamando do abstract aqui, ó. Eu tenho que omitir porque por padrão, como eu estou dentro da interface, tudo que está nela já é abstrato, então eu não preciso colocar esse abstrato aqui. Vou criar um outro método aqui, ó, subtrair, que também vai receber A e B, ok? Então tem aqui dois métodos abstratos, porque é o que essa interface pode possuir dentro dela. Vou fechar o PHP aqui. E agora eu vou criar uma nova classe aqui, ó. Vou criar uma classe. Eu preciso usar aquela interface, já que eu vou implementá-la, então eu tenho que colocar um require aqui para eu poder ter acesso a ela, né? Então, vou colocar o nome da minha interface básicas.php. Deixa eu só conferir o diretório que eu estou salvando. Estou salvando já dentro de interfaces, ok. Vou criar uma classe qualquer aqui, vou chamar essa classe de calculadora. E vou falar que essa classe, ó, lembra, quando eu vou fazer herança, eu coloco extends. Agora, como eu vou usar interface, classe não herda de interface. Eu vou aqui implements. E quem que eu quero implementar? Eu quero implementar a funções básicas. Ele está me dando um autocomplete ali, ó, com o nome do arquivo. Não é o nome do arquivo, é o nome da interface. A interface chama-se funções básicas. É o arquivo que chama funções básicas, né? Então eu vou implementar funções básicas aqui, ó. Ok? Vou só fazer isso aqui e vou deixar dar erro para a gente poder ver, ó. Vou salvar isso aqui. É a minha classe calculadora, então o nome dela vai ser calculadora.class.php, a nomenclatura que eu sempre uso. E aqui no testes, ó, eu vou abrir PHP, eu vou só criar um objeto de calculadora aqui, ó. Calc igual a new calculadora, ok? E vou apenas executar esse código para vocês verem que vai dar erro. Por que esse código vai dar erro? Porque a classe calculadora está implementando funções básicas, então ele está dizendo, assinou um contrato dizendo eu vou fazer tudo que tem em funções básicas. E ele não está fazendo. Ele não implementou aqui os métodos somar e subtrair. Então se eu tentar rodar o código lá, ó, ele vai reclamar para mim. Olha lá, ó. Opa, ele não achou a classe calculadora, né? Eu esqueci de colocar o require aqui, ó. Require 11, calculadora.class.php. Se eu fosse desses que edita o vídeo, eu tiraria esse erro, mas eu não sou desses, então. Agora, ele está reclamando que a classe calculadora não achou o funções básicas, não achou no diretório, interface calculadora, papapá.
aqui e funções básicas.php e funções básicas.php. Deixa eu conferir se está tudo no mesmo diretório. E funções básicas. Aqui está escrito básicas, né? É básicas. Ok? Então ele não achou básicas. Aqui ele escreveu para mim que não achou básicas e eu não vi. A gente lê a palavra chutando, né? Agora sim. Agora o erro que nós estávamos esperando. Ó, a classe calculadora contém 2 métodos abstratos e eles precisam ser implementadas ou a classe tem que ser declarada como abstrata. Porque uma classe abstrata pode conter métodos abstratos. Não é minha intenção fazer de calculadora uma classe abstrata. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e sobrescrever, lembra? Sobrescrever os métodos lá. Então public function somar, tem que escrever igualzinho está declarado lá. Ó. Igualzinho está declarado lá. Então eu vou ter aqui o A e o B, o nome dos atributos ali, vou manter igual, mas o nome dos atributos eu poderia alterar, não tem problema, vou mandar ele retornar A mais B. Ok? Então fiz o primeiro método aqui, vou criar aqui de novo o subtrair, que também recebe A e B. Ok? E vou mandar ele retornar A menos B. Agora, ó, se eu tentar ver aqui, a minha classe não está fazendo nada ainda, só criou o objeto, né? Mas ele já vai passar sem erro. Ó. Por quê? Porque a minha classe calculadora está implementando funções básicas e deu conteúdo para essas funções. Então agora eu posso rodar essa classe sem o menor problema. Ok? Se eu quiser fazer algum teste aqui, é só, vocês já sabem fazer, né? Mas vou mandar ele só imprimir aqui um calc, vamos chamar o somar aqui, sei lá, 5 e 5. Ok? Só para a gente ver lá, ter algum valor impresso ali para a gente ver que está funcionando. Ok? Bom, vamos criar outra interface. Vamos criar uma outra interface aqui, ó. Então, interface funções avançadas. Não vai ser tão avançado assim nada. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o public function dividir. E eu vou receber aqui um A e um B. E vou ter aqui o public function multiplicar. E vou ter aqui um A e um B. Ok? Então tem aqui uma segunda interface. Vou salvar lá, ó, mantendo a minha nomenclatura, só por causa do meu toque. Então, em funções avançadas.php. Então agora eu tenho duas interfaces. Eu posso vir aqui, ó, e incluir a outra classe, aqui o Once, e funções avançadas.php, ok? Beleza? E eu posso vir aqui, ó, e colocar uma vírgula. Lembra que eu expliquei lá na introdução teórica que eu fiz? Colocar uma vírgula e colocar aqui que eu estou implementando também o funções. Opa, coloquei um ponto e vírgula, não é ponto e vírgula, estou no lugar errado, é aqui embaixo. Aqui é ponto e vírgula sim, né? Aqui embaixo. Vou implementar o funções básicas e vou implementar o funções avançadas. Se eu tentar rodar o código de novo lá, ó, o código vai voltar a dar erro. Por quê? Eu tenho dois métodos que eu ainda não fiz. Quais são os dois métodos que eu não fiz? Eu não estou implementando duas interfaces. E eu tenho que fazer as duas interfaces. Eu não fiz as duas interfaces, eu fiz só as funções avançadas. Então eu tenho que vir aqui e tenho que fazer o dividir. O dividir lá A e B, né? Retorno A dividido por B. E tenho que fazer o multiplicar. Multiplicar A e B. E vou colocar para ele retornar aqui, ó, o A vezes o B. Agora sim, ó, eu implementei as duas interfaces. Agora sim a nossa classe lá volta a funcionar, o erro vai sumir e eu poderia usar aqueles métodos ali normalmente. Ok? Então, a classe implementa a interface, não pode herdar. Veja que eu poderia ter uma herança qualquer aqui,
tá? Obviamente a classe teria que existir, eu não tenho. E eu posso implementar quantas interfaces eu quiser, separando essas interfaces por vírgula. Eu posso implementar quantas interfaces eu quiser, desde que eu separe elas por vírgula. Ok? Muito bem. Bom, mas digamos que eu não estou implementando as funções avançadas. Então, vou tirar as funções avançadas daqui, vou apagar os métodos que eu fiz aqui, eu não sou obrigado a fazer eles, mas vou deixar só o somar e o subtrair. Nosso código continua funcionando sem erro, ó. Ok? Só estou implementando uma interface. E uma interface pode herdar da outra. Então, se eu quiser aqui, ó, eu posso vir aqui no funções básicas e falar que o funções básicas herda do funções avançadas. Obviamente, eu tenho que dar um require aqui, né? Um require. E falar que esse cara quer mexer no arquivo funções avançadas.php. Então, perceba que uma interface herda de outra interface, assim como uma classe herda de outra classe, ok? Então, uma classe herda de classe, interface herda de interface. E agora, se eu rodar o nosso código, vai dar certo ou vai dar erro? Veja que eu estou implementando apenas as funções básicas, eu não estou usando funções avançadas aqui na minha classe. Mas as funções básicas está herdando de funções avançadas. Então, se eu tentar rodar o nosso código aqui, ó, ele vai dar erro. Por quê? Porque agora eu tenho que implementar novamente lá o dividir e multiplicar. Por que eu tenho que implementar o dividir e o multiplicar? Isso aqui voltou porque eu fui dando Ctrl Z, né? Por quê? Porque esses dividir e multiplicar agora pertencem a funções básicas. Porque as funções básicas herdou das funções avançadas. Uma interface pode herdar de outra interface sem o menor problema. A classe é que não herda da interface. A classe implementa a interface e sobrescreve os métodos. Então eu posso ter diversas classes implementando a mesma interface e cada uma vai implementar a sua própria versão daqueles métodos, gerando aí para nós o polimorfismo. Ok? Bom, interface é um assunto muito simples, o vídeo ficou um pouco longo, mas você coloca velocidade 2 e tal, é melhor do que separar em 2 vídeos. Não ficou tão grande assim, eu vou conseguir fechar antes de 20 minutos, ok? Então, a interface funciona como se fosse uma classe 100% abstrata, então só pode ter coisas abstratas ou constantes, porque o valor não vai mudar, não pode ter atributo, não pode ter métodos concretos. Uma interface pode herdar de outra interface. Então, a interface A pode herdar da interface B, a interface B pode herdar da interface C, segue aquelas regras de herança normal. A classe, ela pode herdar de outras classes, ela pode implementar interfaces. E na hora de implementar a interface, inclusive mais de uma, ok? E apenas para a gente fechar, se por um acaso eu estiver em uma classe abstrata, se eu estiver aqui numa classe abstrata, eu não sou obrigado, se eu tiver aqui uma classe abstrata, né? Abstract Class, eu não sou obrigado a implementar as interfaces. Por que eu não sou obrigado? Eu vou implementar só o somar, porque o nosso exemplo está usando o somar, né? Ah, mas vai dar erro porque nós estamos criando objeto, né? Eu não posso criar objeto mais numa classe abstrata. Mas veja que o erro vai ser que você não pode instanciar uma classe abstrata, tá vendo? Mas ele não deu erro que você não implementou os métodos. Perceba? Por quê? Porque essa classe é abstrata. Uma classe abstrata pode conter métodos abstratos. Então, o fato de ela estar implementando a interface, ela tem aqueles métodos abstratos aqui, ela não fez. Certo? Quem vai ter que fazer? A primeira classe concreta que herdar dessa classe vai ter que implementar os métodos abstratos que essa classe possui, que são os métodos que estão na interface. Ok? Bom, pessoal, era isso a nossa aulinha de interface. Eu vou deixar alguns exercícios lá no SIGA. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo. Se for meu aluno, entre em contato comigo por e-mail, pelo SIGA, pelo Hangouts ou marque um atendimento individualizado. Então, vocês têm 4 formas de contato comigo. Você pode mandar um e-mail, que eu respondo quase que imediatamente. Você pode me mandar uma mensagem pelo SIGA, que eu te respondo. Você pode conversar comigo via chat no Hangouts. Eu tenho um Hangouts oficial do Instituto, pelo meu próprio e-mail institucional. Então, você quer bater papo? Use o Hangouts, que é uma ferramenta oficial, padronizada pelo IF. Você pode bater papo comigo pelo Hangouts, ou seja, aquele chat do Google que está lá no seu Gmail. Ok? Você pode me adicionar lá pelo e-mail institucional. Ou você ainda pode marcar um atendimento individualizado comigo. Vá lá no PAPR, tem lá o link para o formulário onde você reserva seu horário, que você vai ter uma aula particular
eu e você para esclarecer as suas dúvidas. Se você não for meu aluno, deixe um comentário aqui no vídeo e eu vou estar respondendo para vocês, ok? Muito obrigado, até a próxima aula, um bom estudo a todos.